Olá pessoal, agora eu gostaria de mostrar o seguinte problema de geometria. Um cilindro foi seccionado, ou seja, foi cortado, obliquamente, ou seja, de modo inclinado, como mostra a figura. A altura vai de 12 centímetros a 18 centímetros e o raio da base mede 4 centímetros. Daí pede, ache o volume, ache a área lateral e ache a área total. Então o que acontece é que inicialmente ele tinha aqui um cilindro, mas esse cilindro ele sofreu um corte, daí ele ficou desse jeito, de modo que a altura varia, porque aqui eu tenho um ponto mais baixo, de altura 12 centímetros, e aqui eu tenho um ponto mais alto, de altura 18 centímetros. Então vou começar a responder os itens. O item A pediu para determinar o volume desse cilindro truncado. Então eu vou pensar no seguinte, eu vou completar aqui o cilindro e vou calcular o volume do cilindro de altura 18 centímetros. E depois eu só vou descontar o volume da parte que foi cortada fora. Então eu vou começar calculando simplesmente o volume do cilindro de altura 18 centímetros. Então o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. A base é esse círculo de raio 4 centímetros. E a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então fica π vezes o raio, que é 4 ao quadrado, a área da base. E eu vou multiplicar pela altura, que eu estou considerando o 18 centímetros. Ou seja, vai ficar π vezes 4 ao quadrado, 4 vezes 4 dá 16, vezes 18. Eu vou deixar assim por enquanto. Em seguida eu vou calcular o volume a ser descontado. Ou seja, o volume da parte que foi cortada. Para isso eu vou considerar este cilindro menor aqui. E a parte que foi tirada é exatamente, o volume dela é exatamente metade do volume desse cilindro aqui, cuja altura, quanto é? A altura dele é 18 menos 12, né? Ou seja, 6 centímetros. E a base dele é a mesma coisa, né? É o círculo de raio 4 centímetros. Então, o volume daquele cilindro ali do topo, de altura 6, é a área da base, que é π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura dele, que é 6. Só que eu vou pegar só metade disso, né? É só metade daquele cilindro que foi cortado. Então eu vou pegar isso aqui sobre 2. Vou simplificar. Daí eu vou ficar com π vezes 16 vezes 3. Finalmente, o volume procurado, o volume do cilindro truncado, que é a resposta desse item A, vai ser isso aqui menos isso, né? Ou seja, π vezes 16 vezes 18 menos π vezes 16 vezes 3. Eu vou colocar o que puder em evidência aí. Vai ficar π vezes 16, que multiplica 18 menos 3, né? Ou seja, π vezes 16 vezes 15. Quanto é que dá 16 vezes 15? Vou fazer essa conta aqui. Então, 5 vezes 6 dá 30, põe o 0 vai 3. 5 vezes 1 dá 5, com 3 dá 8. Põe o sinal de mais embaixo do 0. 1 vezes 6 dá 6, 1 vezes 1 dá 1. Agora é só somar. 0, 6 mais 8 dá 14, põe 4 vai 1, 1 mais 1 dá 2. Então dá π vezes 240. Ou 240 na frente, π, que é mais comum, né? E a unidade é o centímetro cúbico, o volume. Então essa é a resposta do item A. Agora eu vou para o item B. No item B, ele pediu para determinar a área lateral. Então, antes de continuar, eu só vou dar uma limpada aqui no desenho. Pronto. Então, para determinar a área lateral desse cilindro truncado, eu vou imaginar como se ele fosse feito de papel e eu vou fazer um corte bem aqui onde a altura é menor, no 12. Vou fazer um corte, vou recortar com a tesoura e vou abrir para me ver a planificação dessa parte lateral e poder calcular a área dela. Então, o que acontece? Um cilindro comum, se eu tiver aqui um cilindro,
A parte lateral dele, a planificação, né, é simplesmente um retângulo, né? É um retângulo. Daí, se a gente juntar essa ponta com essa ponta, aí é isso que dá essa parte lateral do cilindro. Só que no nosso caso, o cilindro ele foi cortado, né? Então, ele é mais ou menos assim, né? Ele é mais ou menos isso aqui. E a medida aqui, o menor era 12, o maior era 18, né? Então, como é que vai ficar se eu fizer um corte aqui, recortar e abrir essa parte lateral? Então, o 12, ele vai aparecer aqui, né? Aqui vai ser 12. E aqui vai ser 12 também, nas pontas, né? Porque é ali onde eu tô fazendo o corte. E o 18 vai estar aqui no meio. Daí a base, aqui, essa base, qual é o comprimento dela? É o comprimento da circunferência da base do cilindro, né? Que era uma circunferência de raio 4. Então, quando eu recorto ali no 12 e abro, essa circunferência da base, ela é esticada. E aí o comprimento dela vai ser o comprimento, vai ser essa base aqui, né? Que mede, então vai medir quanto? O comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio. Então, nesse caso, vai ser 2 vezes π vezes o raio, que é 4. Então, vai ficar 8π. Então, aqui tudo é 8π. Agora, como é que a minha figura vai ser fechada aqui em cima, né? Então, aqui, perto do 12, né? É mais aberto, né? Então, vai ser uma coisa mais ou menos assim. E aqui no 18 é mais fechado, né? A curva. Então vai ficar mais ou menos um negócio assim, né? Então vai ter aproximadamente esse aspecto aqui, a planificação da parte lateral do cilindro truncado. Então se eu juntasse aqui, colasse essas duas pontas, é isso que daria a parte lateral do cilindro, né? E o item B pediu para determinar a área lateral, que vai ser a área dessa figura aqui. Então, eu vou aproveitar que tem um eixo de simetria aqui, né? Um eixo de simetria vertical, como se fosse um espelho, né? Tudo que está no lado esquerdo reflete no lado direito e vice-versa. E eu vou calcular a área só de uma dessas metades e depois eu vou dobrar. E como eu poderia fazer isso, né? Então, olha só. Aqui eu tenho esse retângulo de comprimento 4π, né? E largura 12. Então a área dele é 4π vezes 12. E eu tenho ainda essa área aqui, que é igual a essa área aqui, né? Uma compensa a outra, né? Então ela é metade da área deste retângulo aqui. Deste retângulo, certo? Que tem comprimento 4π também, e a largura dele é o 18 menos o 12, né? Ou seja, 6. Então, essa área aqui é o quê? É a área daquele retângulo de... Deixa eu ajeitar aqui pra caber. O retângulo de base de comprimento 4π, largura 6, dividido por 2, né? Porque é só metade, porque essa área é igual a essa daqui. Então, vai ficar 4 vezes 12 dá 48π. Mais 4 vezes 3 dá 12π. Ou seja, vai ficar 60π, né? E aí, a área da parte lateral é o dobro disso, né? Vou dobrar a parte lateral aqui.
Então, respondendo o item B, a área lateral do cilindro truncado é 2 vezes o 60π, ou seja, é 120π centímetros quadrados. E agora, finalmente, eu vou para o item C da questão, o último item, onde ele pediu para determinar a área total. Então, já determinei a área lateral. A área lateral já determinei, que é 120π, né? Então, para determinar a área total, só preciso da área da base e do topo do cilindro, né? Ops. Então, a base é um círculo de raio 4. Então é fácil de calcular a área, né? A área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Já o topo do cilindro é uma coisa meio achatada, né? Então essa curva, na matemática, ela se chama elipse. Que é como se fosse uma circunferência, só que meio achatada. Então, vamos ver como é que a gente pode calcular as áreas, essas áreas. Então, eu preciso determinar a área do topo e da base do cilindro para me somar com a área lateral. Isso que vai ser a área total, né? Então, a área da base é a área do círculo de raio 4, né? Então, é π vezes o raio, que é 4 ao quadrado, ou seja, 16π centímetros quadrados. Já a área do topo é a área de uma elipse. A gente pode fazer uma analogia entre a elipse e a circunferência, né? Então, a circunferência, ela tem um centro e a distância de qualquer ponto da circunferência até o centro é constante, que é o raio da circunferência. Certo? Já a elipse, ela vai ter um semi-eixo maior, que eu vou chamar de A, e um semi-eixo menor, que eu vou chamar de B. Então não é constante, né? Que nem na circunferência. De modo geral, vai mudar, né? A distância de um ponto da elipse até o centro dela. Mas a elipse é como se fosse uma circunferência achatada, né? E quanto menor for a diferença entre o semi-eixo maior e o semi-eixo menor, menos achatada a elipse vai ser e mais próxima de uma circunferência ela vai parecer. E a circunferência poderia ser considerada um caso extremo da elipse, onde, entre aspas, o semi-eixo maior é igual ao semi-eixo menor. É claro que, nesse caso, não ia ter o maior e o menor. Ia ser tudo o raio da circunferência, simplesmente, né? Agora, em relação às áreas, a gente sabe que a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Ou seja, é π vezes o raio vezes o raio. A área da elipse vai ser π vezes o semi-eixo maior vezes o semi-eixo menor. Só isso. Então, para determinar a área da elipse, que é o topo daquele cilindro truncado, vou precisar determinar o semi-eixo maior e o semi-eixo menor dela, da elipse, né? Então deixa eu subir aqui um pouco. Vou até ampliar aqui, vou dar um zoom. O semi-eixo maior, ele tá nesse sentido, né? E aí eu posso pensar num triângulo retângulo. Ops. Um triângulo retângulo aqui. Para determinar o eixo. A hipotenusa desse triângulo retângulo seria o eixo maior da elipse, né? Aí a metade disso seria o semi-eixo maior. Então, quais são os catetos desse triângulo? Então, ele tem um cateto que é a mesma coisa que o diâmetro da circunferência da base, né? Que tem raio 4, então o diâmetro é 8. Então essa hipotenusa aqui é 8. E o outro cateto é o 18 menos o 12, ou seja, 6. Daí o eixo maior da elipse, posso achar pelo teorema de Pitágoras, né? Eu vou chamar de x, então tenho que a hipotenusa ao quadrado, x ao quadrado, é igual ao cateto ao quadrado, mais outro cateto ao quadrado. 8 ao quadrado, 8 vezes 8 dá 64, 6 vezes 6 dá 36, 64 mais 36 dá 100. Então x é igual a raiz de 100, que é igual a 10. Então, o eixo maior da elipse é 10. E o semi-eixo maior da elipse, metade disso, é 5, né? Agora,
e o semi-eixo menor da elipse. Então, de novo, deixa eu dar uma limpada no desenho antes de continuar. Pronto. Então, o semi-eixo menor da elipse, olha, o centro da elipse, vamos supor que ele tá aqui. Então, o semi-eixo menor tá nesse sentido, né? Então, note que o semi-eixo menor da elipse, na verdade, ele vai ser 4 também, que nem o raio da base, né? Porque essa reta aqui, essa reta, ela é paralela aqui, né? E os centros, centro da elipse e o centro lá da circunferência da base estão, quer dizer, forma ângulo reto, né? E esse ponto aqui, se eu juntar lá embaixo também, então o que eu tenho é só um retângulo assim, né? Onde aqui é 4, que é o raio da base, e aqui vai ter que ser 4 também, que é o semi-eixo da elipse, né? Esse retângulo aqui. Ou seja, o semi-eixo menor da elipse é 4, a medida dele, e o semi-eixo maior é 5. Então, voltando lá, então a área do topo, então eu estou considerando uma elipse de semi-eixo maior 5 e semi-eixo menor 4, e a área da elipse é π vezes semi-eixo maior vezes semi-eixo menor. Então, vai ser π vezes 5 vezes 4, ou seja, 20π centímetros quadrados. Agora, a área total, que é o que o item C pediu, vai ser só somar a área lateral com a área da base com a área do topo. Então, 120π mais 16π mais 20π, que vai dar 156π centímetros quadrados, né? Então, essa é a área total do cilindro truncado. E aí estão feitos todos os itens A, B e C da questão.